1000 anos. Segunda parte. Capítulo 1. A morte de Flamínio. Parte C. Mas a mim, respondeu com interesse Públio, eles me afiguram dignos do pai que os deuses lhe concederam, com a sua gentileza generosa e com a fidalguia de suas atitudes. Em todo caso, meu amigo, não podes esquecer que tua ausência de Roma foi muito longa e que muitas inovações se processaram nesse período. Parecemos caminhar vertiginosamente para um nível de absoluta decadência dos nossos costumes familiares, bem como os nossos processos educativos, a meu ver, desmantelados em dolorosa falência. E como se desejasse trazer de novo a conversação para os assuntos de ordem imediata da vida prática, acentuou. Agora que vejo tua filha, esplendente de mocidade e de energia, renovo intimamente meus antigos projetos de trazê-la para o círculo de nossa comunidade familiar. Era meu desejo que Plínio a desposasse, mas meu filho mais moço parece inclinado a comprometer-se com a filha de Sálvio, não obstante a oposição de Calpurnia a esse projeto. Não por seu tio, sempre digno e respeitável aos nossos olhos, mas por sua mulher, que não parece disposta a abandonar as antigas ideias e iniciativas do passado. Devo, porém, considerar que me resta ainda Agripa, a fim de concretizarmos as minhas futurosas esperanças. Se puderes algum dia, não te esqueças desta minha recomendação in extremis. Está bem, Flamínio, mas não te canses. Dá tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutir o assunto, replicou Públio Lentulus comovido. Neste comenos, Agripa entrou na alcova, dirigindo-se ao pai afetuosamente. Meu pai, o mensageiro enviado a Massília acaba de chegar, trazendo as desejadas informações a respeito de Saul. E ele nada nos manda dizer sobre a sua vinda? Perguntou o enfermo com bondoso interesse. Não, o portador apenas comunica que Saul partiu para a Palestina logo depois de alcançar a consolidação da sua fortuna com os últimos lucros comerciais, acrescentando haver deliberado ir à Judéia para rever o pai que reside nas cercanias de Jerusalém. Pois sim, disse o enfermo resignado, à vista disso, recompensa o mensageiro e não te preocupes mais com os meus anteriores desejos. Ao ouvi-los, Públio deu tratos ao cérebro para se recordar de alguma coisa que não podia definir com precisão. O nome de Saul não lhe era estranho. Com a circunstância de se localizar a residência do pai nas proximidades de Jerusalém, lembrou-se finalmente das personagens de suas recordações com fidelidade absoluta. Rememorou o incidente em que fora obrigado a castigar um jovem judeu desse nome, nas cercanias da cidade, remetendo-o às galeras como punição do seu ato irrefletido, e recordando igualmente o instante em que um agricultor israelita fora reclamar a liberdade do prisioneiro, dando-o como seu filho. Experimentando um anseio vago no coração, exclamou intencionalmente: Saul, não é um nome característico da Judéia? Sim, respondeu Flamínio com serenidade. Trata-se de um escravo liberto de minha casa. Era um cativo judeu, ainda jovem, adquirido por Valério no mercado para as bigas dos meninos, no ínfimo preço de 4.000 sestércios.
Tão bem se ouve, entretanto, nos afazeres que lhe eram comumente designados, que após levantar vários prêmios com as suas proezas no campo de Marte, destinado aos meus filhos, resolvi conceder-lhe a liberdade, dotando-o com os recursos necessários para viver e promover empreendimentos de sua própria conta. E parece que a mão dos deuses o abençoou no momento preciso, porque Saul é hoje senhor de uma fortuna sólida, como resultado do seu esforço e trabalho. Públio Lentulus silenciou intimamente aliviado, pois o seu prisioneiro, segundo notícias recebidas pelos prepostos do governo provincial, se havia evadido para o lar paterno, fugindo desse modo à escravidão humilhante. As horas da noite iam já avançadas. O visitante lembrou-se, então, de que esperava avistar-se com Flamínio para uma palestra substanciosa e longa a respeito de múltiplos assuntos, como, por exemplo, a sua penosa situação conjugal, o desaparecimento misterioso do filhinho, o seu encontro com Jesus de Nazaré. Mas observava que Flamínio estava exausto, sendo justo e necessário adiar suas confidências amargas e penosas. Foi então que se retirou do aposento para aguardar o dia seguinte, cheio de esperanças consoladoras. Os dois amigos trocaram um longo e significativo olhar no instante daquelas despedidas, que agora pareciam comuns, como as afetuosas saudações diárias doutros tempos. Confortadoras exortações e promessas amigas foram trocadas, entre expressões de fraternidade e carinho, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo, com a sua bondade generosa e acolhedora. Todavia, nas primeiras horas da manhã seguinte, um mensageiro apressado parava à porta do palacete dos Lentulus com uma notícia alarmante e dolorosa. Flamínio Severus piorava inesperadamente, sem que os médicos dessem aos seus familiares a menor esperança. Todas as melhorias fictícias haviam desaparecido. Uma força inexplicável lhe desequilibrava a harmonia orgânica, sem que remédio algum lhe paralisasse as aflições angustiosas. Dentro de poucas horas, Públio Lentulus e os seus encontravam de novo na vivenda confortável dos amigos. Enquanto penetra ele ansioso no quarto do velho companheiro de lutas terrestres, Lívia, na intimidade de um apartamento, dirige-se a Calpurnia nestes termos: Minha amiga, já ouviste falar em Jesus de Nazaré? A orgulhosa matrona, que não perdia a linha de sua vaidade em família, ainda nos momentos mais angustiosas preocupações, arregalou os olhos exclamando: Por que me perguntas? Porque Jesus, respondeu Lívia humildemente, é a misericórdia de todos os que sofrem, e não posso esquecer-me de sua bondade, agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas. Suponho, querida Lívia, redarguiu Calpurnia gravemente, que esqueceste todas as recomendações que te fiz antes de partires para a Palestina, porque pelas tuas advertências estou deduzindo que aceitasses de boa fé as teorias absurdas da igualdade e da humildade, incompatíveis com as nossas tradições mais vulgares, deixando-te levar nas águas enganosas das crenças errôneas dos escravos. Mas não é isso. Refiro-me à fé cristã que nos anima nas lutas da existência e consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e mais amargosas. Essa crença está chegando agora à sede do Império e, por sinal, tem encontrado a repulsa geral dos nossos homens mais sensatos e ilustres. Eu, porém, conheci Jesus de perto e a sua doutrina é de amor, de fraternidade e de perdão.
Conhecendo os teus justos receios por Flamínio, lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galiléia era a providência de todos os aflitos e de todos os sofredores. Ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das faltas não se compadecem de modo algum com as nossas ideias de honra, de pátria e de família. E o que mais me admira é a facilidade com que Públio te permitiu tão íntimo contato com as concepções errôneas da Judéia, a ponto de modificares tua personalidade moral, segundo me deixas entrever. Todavia, ia Lívia esclarecer da melhor maneira os seus pontos de vista com respeito ao assunto, quando Agripa entrou inopinadamente no gabinete, exclamando com a mais forte emoção: minha mãe, venha depressa, muito depressa, meu pai parece agonizante. Num átimo, ambas penetraram no aposento do moribundo, que tinha os olhos parados, como se fora acometido inesperadamente de um delíquio irrefreável. Públio Lentulus guardava entre as suas as mãos do moribundo, mirando-lhe ansiosamente o fundo das pupilas. Aos poucos, porém, o tórax de Flamínio parecia mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. Em seguida, os olhos revelaram forte clarão de vida e consciência, como se a lâmpada do cérebro se houvesse reacendido no movimento derradeiro. Contemplou em torno os familiares e amigos bem-amados, que se debruçavam sobre ele, inquietos e ansiosos. Um médico muito amigo, que o assistia invariavelmente, compreendendo a gravidade do momento, retira-se para o átrio, enquanto em volta do agonizante somente se ouvia a respiração opressa dos nossos conhecidos destas páginas. Flamínio passou um olhar brilhante e indefinível por todos os rostos, como se procurasse mais detidamente a esposa e os filhos, exclamando em frases entrecortadas: Calpurnia, estou na hora extrema e dou graças aos deuses por sentir a consciência desanuviada e tranquila. Esperar-te-ei na eternidade. Um dia, quando Júpiter houver por bem chamar-te para meu lado. A veneranda senhora ocultou o rosto nas mãos, dando expansão às lágrimas, sem conseguir articular palavra. Não chores, continuou ele, como aproveitar os momentos derradeiros. A morte é uma solução quando a vida já não tem mais remédio para as nossas dores. E olhando ambos os filhos que o contemplavam com ansiedade, de olhos lacrimejantes, tomou a mão do mais moço murmurando: desejaria, meu Plínio, ver-te feliz, muito feliz. E intenção tua, é intenção tua desposares a filha de Sálvio? Plínio compreendeu as alusões paternas naquele momento grave e decisivo, fazendo um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixava os olhos grandes e ardentes em Flávia Lentúlia, como a indicar o pai a preferência. O moribundo, por sua vez, com a profunda lucidez espiritual dos que se aproximam da morte, com plena consciência da situação e dos seus deveres, entendeu a atitude silenciosa do filho estremecido e, tomando a mão da jovem que se inclinava afetuosamente sobre seu peito, apertou as mãos de ambos de encontro ao coração, murmurando com íntima alegria: isso é mais,
uma razão para que eu parta. Tranquilo, tu, Agripa, hás de ser também muito feliz. E tu, meu caro Públio, junto de Lívia haverás de viver. Todavia, um soluço mais forte escapara-se-lhe inopinadamente, e a sucessão dos singultos violentos e dolorosos obrigou-o a calar-se, enquanto Calpurnia se ajoelhava e lhe cobria as mãos de beijos. Lívia, também genuflexa, olhava para o alto como se desejasse descobrir os seus arcanos. A seus olhos apresentavam-se aquela câmara mortuária repleta de vultos luminosos e de outras sombras indefiníveis que deslizavam tranquilamente em torno do moribundo. Orou no imo da alma, rogando a Jesus força e paz, luz e misericórdia para o grande amigo que partia. Nesse instante, lobrigou a radiosa figura de Simeão, rodeada de claridade azulina e resplandecente. Flamínio agonizava. À medida que transcorriam os minutos, os olhos se tornavam vítreos e descoloridos. Todo o corpo transudava de um suor abundante que alagava o linho alvíssimo das cobertas. Lívia notou que todas as sombras presentes se haviam também ajoelhado, e somente o vulto imponente de Simeão ficara de pé, como se fora uma sentinela divina, colocando as mãos radiosas na fronte abatida do moribundo. Notou então que seus lábios se entreabriam para oração, ao mesmo tempo que doces palavras lhe chegavam nítidas aos ouvidos espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nesse instante, Flamínio Severus deixava escapar o último suspiro. Mármore a palidez lhe cobriu os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que uma infinita serenidade se estampava na sua máscara cadavérica, como se alma generosa houvesse partido para a mansão dos bem-aventurados e dos justos. Somente Lívia, com a sua crença e a sua fé, pôde conservar-se de ânimo sereno entre quantos a rodeavam no doloroso transe. Públio Lentulus, entre lágrimas comovedoras, certificava-se de haver perdido o melhor e maior dos amigos. Nunca mais a voz de Flamínio lhe falaria das mais belas equações filosóficas sobre os problemas grandiosos do destino e da dor nas correntes intermináveis da vida. E enquanto se abriam as portas do palácio para as homenagens da sociedade romana, e enquanto se celebravam solenes exéquias implorando a proteção dos manes do morto, seu coração de amigo considerava a realidade dolorosa de se haver rasgado para sempre uma das mais belas páginas afetivas no seu livro da vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo.